A idolatria não é um assunto novo para nós cristãos, mas acredito que há da parte de um número significativo de pessoas que talvez ela seja mal interpretada. Mas eu queria, inclusive, me utilizar do texto do livro de Ezequiel, no capítulo 14, do versículo 1 ao 5. Esse Ezequiel, profeta de Israel, homem que haverá de ser destinado ao sacerdote por volta dos 30 anos, viveu num contexto de exílio babilônico, um homem que recebe de Deus uma mensagem e por trás dessa mensagem ele traz algo que deveria constranger nossos corações, inclusive diante do contexto que temos vivido. Ele carrega como pano de fundo da sua mensagem o fato de que Deus comanda todas as nações. E de que por mais que os homens possam se utilizar de um outro tipo de linguagem, de um outro tipo de diálogo, e é o contexto que nós vemos presente aqui, onde profetas tentam, de alguma maneira, se desfazer da mensagem que Ezequiel tentara trazer ao povo. E esse homem de Deus, provavelmente contemporâneo de Josias, que, embora tenha se empenhado para restabelecer o povo de Israel, teve reis que deram continuidade nesse reinado, mas que fizeram as piores decisões possíveis. Na sequência, nós vemos Jeocás, Jeoaquim e o rei Zedequias, que levaram o povo a mergulhar num ambiente de profunda idolatria. Porém, é esse Ezequiel que traz uma mensagem dizendo que Israel seria punida pela sua idolatria. Embora havia nesse contexto outros profetas que traziam uma mensagem como se houvesse a possibilidade de um futuro melhor, trazendo uma falsa sensação de segurança ao povo. O que, de alguma maneira, fazia com que o povo não se atentasse para a necessidade de um conserto diante de Deus. E essa é a faceta da idolatria, meus irmãos. Aqui no livro de Ezequias, nós vemos uma denúncia manifesta desde os tempos mais remotos, dentre o povo de Deus, quando nos desatentamos à verdade contida na palavra de Deus e nos apegamos a um tipo de discurso vinda de fontes duvidosas, geralmente nos prometendo algo que tenta ocupar o lugar de Deus ou a confiança que deveríamos ter apenas em Deus. O contexto que nós temos vivido tem denunciado os nossos corações. E nós temos visto, inclusive nos últimos episódios aí que tivemos durante o dia, o que pode resultar quando a humanidade se vê agora tomada por um tipo de promessa, por um tipo de realidade fictícia, porque é isso sempre o que será um ídolo. Algo do qual nós tomamos para nós que, por algum momento, hipoteticamente, pode nos oferecer algo que só Deus poderia nos dar. Nós vemos as pessoas aferradas a ideologias, buscando respostas na idolatria que carregam em seus corações. E assim como o povo de Israel, no contexto aqui em que lemos em Ezequiel 14, nós vemos nesse momento no nosso país, talvez no mundo, as pessoas acreditando que o mundo será melhor segundo o que determinadas propostas vindas de homens
sem nenhum compromisso com Deus, mas que se utilizam de seu discurso na tentativa de nos apresentar isso que é o alvo, desde Adão, alvo do seu sentimento mais pecaminoso, que é o de criar uma realidade sem Deus, onde ilusoriamente tenta criar um paraíso sem Deus. É o que nós vemos aqui no contexto em que o profeta Ezequiel está envolvido, onde esses profetas se utilizam de um determinado contexto religioso, falando do seu próprio coração coisas que Deus não havia dito. Porque Deus não isentaria o povo de Israel de sua idolatria. Deus não isentaria o povo de terem se perdido. Deus não isentaria o povo por terem se desviado. Mas esses profetas, assim como os de agora, e muitas vezes eles não estão nos púlpitos. Na maioria das vezes eles têm estado em palanques, em praças, no Congresso, no ambiente político, no ambiente ideológico, tentando deturpar a mentalidade das pessoas, vendendo a promessa de um paraíso sem Deus, como se um sistema político pudesse agora tomar o lugar de Deus. Há uma sentença trazida por Lutero, onde ele questiona sobre algo que nós deveríamos conseguir responder: o que é ter um Deus? E ele responde: ter um Deus é um lugar, é ter esse lugar onde nós depositamos nossa confiança, onde nós depositamos nossa esperança, onde nós buscamos o nosso conforto. E o que temos visto nos dias de hoje são homens buscando conforto, consolo em coisas que não poderão nos garantir o tipo de esperança que realmente pode apaziguar a alma humana. O que temos visto são pessoas ludibriadas, assim como o povo de Israel, aqui nesse contexto em que está envolvido o profeta Ezequiel. Leamos o texto em nome de Jesus. Ezequiel 14, do 1 ao 5. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra de Deus, o Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, em tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos ídolos, da multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Portanto, todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Esse é um texto importante para que nós tenhamos assim a correta compreensão do significado da terminologia ídolo no coração. Diferente do uso mais comum do termo, o profeta Ezequiel aplica a adoração que ocorre dentro do coração humano. A idolatria, meus irmãos, ela nunca é um problema que pode ser gerado pelo ambiente externo. Ela sempre será um problema no coração humano, sobretudo um problema de adoração. O fato de que nós desviamos o nosso olhar de Deus é o que gera, sobretudo, o desvio das nossas consciências. Eu queria ainda me ater ao texto de Romanos 1, a partir do versículo 18, para nós complementarmos
a leitura desse texto, para entendermos a dimensão do resultado que gerou a idolatria e que gera a idolatria segundo o próprio Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte em Romanos 1, a partir do versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça. Portanto, o que de Deus deve se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conheceu desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de coisas que foram criadas, tais homens, são por isso indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, por bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus lhes entregou, tais homens, a imundícia, pelas corrupciências de seu próprio coração, por desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por que me utilizar desse texto? Porque ele abre um parâmetro para nós entendermos que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a denúncia contra a idolatria é feita. E desde o contexto em que nós vimos aqui o profeta Ezequiel, nós vemos que há no coração humano essa tentativa de criar uma realidade paralela, de criar um mundo segundo a sua própria versão, ainda que tantas vezes ele se utilize de um argumento religioso para tal. O que vemos aqui são homens projetando um mundo irreal. A referência que nós temos geralmente sobre ídolo, ela é sempre uma referência relacionada a estátuas ou coisas semelhantes. Mas a grande questão é que a idolatria, ela não começa fora, como eu dizia a princípio. Ela está nesse lugar onde nós pensamos. Ela está nesse lugar onde define a interioridade humana. Talvez seja importante, se utilizando aqui do texto em Ezequiel, dois aspectos a serem pontuados. Primeiro, nós devemos buscar compreender o quanto o que nós pensamos sobre idolatria pode ser absurdamente limitado. Quando nós falamos de idolatria, geralmente temos uma visão limitada da palavra. Geralmente nós associamos ela àquela atitude mais grosseira de se ajoelhar diante de uma imagem e colocar ali diante dela algum tipo de oferenda. E é claro que isso não torna essa ação mais aprovada por Deus ou permitida de alguma maneira. Muito pelo contrário. Porém, essa imagem que nós temos e associamos ela geralmente a outras manifestações religiosas. Porém, a idolatria ela é mais do que aquele apego que religiosamente as pessoas tomam por um determinado objeto que tenha, digamos assim, um significado sagrado ou religioso. Geralmente, principalmente dentro do ambiente evangélico, parece que a palavra idolatria está sempre relacionada a religiões pagãs ou ao próprio catolicismo romano. O fato é que o protestantismo, embora historicamente ele tenha sido fundamentado e se desenvolvido, buscando se desvencilhar de perspectivas onde aquilo que está presente no catolicismo pudesse de alguma maneira ser percebido
aqui no ambiente protestante, isso não nos eximiu de termos no nosso ambiente uma medida tão absurdamente vergonhosa de idolatria quanto em qualquer religião pagã, ou até mesmo como no próprio catolicismo romano. O que nós vemos é que no ambiente de hoje, assim como Ezequiel, que fora levantado por Deus para trazer uma mensagem que pudesse levar aquele povo ao arrependimento, era abafado pelas vozes dos falsos profetas. Homens que traziam em seus corações uma dimensão de mundo, uma dimensão religiosa, que confrontava o ponto de vista de Deus acerca da realidade daquele povo. Um povo que estava dominado pela idolatria. Um povo que se perdeu acerca da sua missão, dada desde Abraão, de que por meio daquele povo, todas as nações da terra seriam abençoadas. Como se manifestou em Moisés, onde a cultura daquele povo tinha um porquê e um objetivo. A relação entre Deus e aquele povo fundamentava o que eles eram, de tal maneira que tudo o que eles eram era resultado da relação entre Deus e aquele povo. Porém, esse mesmo povo, depois da divisão dos reinos, onde Judá e Israel se dividem, e agora nós temos esse povo tomados por um contexto de certa comodidade ali no contexto do exílio babilônico, onde eles nesse contexto não eram necessariamente tidos como escravos, eles eram mais como colonos, mas ainda com muitas limitações e muito frequentemente influenciados por aquele ambiente cultural. Isso deve nos lembrar o quanto nós, como cristãos protestantes, estamos tão frequentemente nos permitindo sendo influenciados por um ambiente cultural que sugere cedermos ao ambiente de idolatria. Mas isso não está manifesto apenas num ambiente majoritariamente tomado pelo paganismo. A grande questão é que, no nosso contexto, nós não vivemos hoje, na maioria das igrejas protestantes no Brasil, senão um contexto de neopaganismo, onde as pessoas não defendem o Evangelho, elas defendem suas ideologias. Elas tomam para si o discurso filosófico, elas tomam para si o discurso de falsos messias, de messias auto-intitulados e de profetas ideólogos. Engrossam as fileiras para defenderem determinado plano de governo, para defender determinada ideologia. Mas me parece que o compromisso com o Evangelho, que o compromisso com a palavra de Deus e com chamar o povo a ter uma conduta que de fato engrandeça a Deus, se tornou algo secundário, assim como o contexto em Israel, aqui em que o profeta Ezequiel é levantado, um homem ainda jovem, mas que não se calou diante dos ídolos que aqueles homens carregavam em seus corações. Homens carregados de planos e de projetos, homens carregados de influências mundanas, que se utilizavam de suas falsas profecias como se o próprio Deus as tivesse ordenado. Mas o texto em Ezequiel 13 deixa claro que homens e mulheres que se diziam profetas e não eram, falaram dos seus próprios corações, tratavam de suas paixões e de seu desejo de um mundo, de uma Israel que não estava submetida a Deus e que precisava se arrepender dos seus caminhos. Porém, os ídolos dentro do coração daqueles homens e daquelas mulheres
dos quais Deus tem como feiticeiros no capítulo 13 e no capítulo 12. Deus os condena, Deus os reprova e levanta o profeta Ezequiel para trazer uma palavra de conserto àquele povo. Porém, esses homens e essas mulheres, dos quais Deus tem como feiticeiros pelo falacioso discurso, que negavam que eles teriam sobre eles já a justa medida de ajuste da parte de Deus, trazendo àquele povo uma segurança fictícia, como se Deus não exigisse daquele povo que retomassem os seus caminhos diante dele. E o que nós vemos aqui, meu irmão, é algo que se assemelha ao contexto que nós vivemos hoje. Porém, se tivéssemos uma visão mais clara, se entendêssemos que o fato de nós não termos uma estátua em casa, da qual eu possa acender uma vela diante dela, isso não faz do protestantismo hoje, talvez não de maneira geral, mas a sua grande maioria, e os jornais estão aí para provar, os últimos episódios estão aí para deixar claro o quanto a igreja brasileira está intoxicada pela idolatria e não conseguem entender o risco que isso representa. O fato de nós não atribuirmos, na maioria dos contextos, um poder a um determinado objeto, embora tantos aí se utilizem de toalhinhas, de vidrinhos de óleo ungido, mas ainda assim, nós vivemos uma realidade absolutamente idólatra. A grande verdade, meus irmãos, é que a idolatria, ela é a mãe de todos os pecados. Ela quebra com o primeiro mandamento. Será que você, que está vivendo nesse momento, que olha para o atual contexto do nosso país, que olha para o atual contexto mundial, será que você consegue pensar sobre o primeiro mandamento? Amará o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Será que você entende a profundidade disso? E as exigências contidas nesse primeiro mandamento? Será que Deus e as perspectivas de Deus e o mundo segundo o olhar de Deus têm sido projetado no seu coração? Ou será que nós estamos ludibriados de maneira idólatra, intoxicados, crendo que será de fato possível um mundo, um país que se tornará melhor por conta de concepções, filosofias, ideologias humanas? Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós temos a história para nos provar que isso não é possível. Olhe para a história no mundo, olhe todo o desenvolvimento desde o Império Romano, olhe para os Césares, todos eles caíram. Olhe para Hitler, olhe para Stalin, olhe para esses líderes que se julgaram deuses, vendendo para as pessoas a falsa ideia de que uma ideologia traria para eles um futuro promissor. Deixa eu lhe dizer para você, não há um futuro para esse mundo. Não se ele não estiver fundamentado na verdadeira expectativa da qual deve se dobrar os nossos corações, de nos tornarmos homens e mulheres fiéis a Deus, fiéis aos princípios do reino de Deus. Não será, meus irmãos, uma determinada filosofia ou a profecia de algum ideólogo de que por conta de algum plano mirabolante o mundo será um mundo melhor. Deixa eu lhe dizer algo, eu já disse isso algumas vezes, o mal não pode ser administrado. Tentar pensar um mundo sob perspectivas meramente fundamentadas em ciências sociais só relatam o que nós vemos agora, um mundo fundamentado em ódio, um mundo fundamentado onde as pessoas que fomentam suas idolatrias agora vão para as ruas para trocarem socos e pontapés em nome de nada. Porque o tipo de justiça que eles reclamam
ela é negada na intimidade de suas casas, quando um monte de adolescente vai para a rua para gritar gritos de ordem, mas são maus filhos, desrespeitam os pais, desrespeitam as mães, onde homens canalhas que não respeitam as suas casas vão gritar por justiça. Idolatria. A idolatria está fundamentada numa falsa crença. Ela está fundamentada em falsos valores. Ela está fundamentada na mentira que nós carregamos nos nossos corações. Quando nós lemos aqui em Romanos 8, em Romanos 1, a partir do versículo 18, o que nós vemos aqui é Paulo denunciando o resultado da idolatria do coração dos homens. E como nós falamos há um mês atrás, o mundo é o resultado de sua idolatria. O caos que nós vivemos é a escolha dos homens por quererem viver um mundo onde Deus não possa determinar como ele funciona. E agora o homem está entregue à sua própria idolatria, à sua perspectiva de um mundo sem Deus. Não que Deus tenha se ausentado do seu governo, mas para esses, eles vivem agora o resultado de sua idolatria. Assim como Deus condena aqueles falsos profetas no livro de Ezequiel, homens que fomentam em si sentimentos reprováveis, porque não consideram, sobretudo, a correção de Deus. Então é preciso que nós tenhamos, sobretudo, uma ideia mais clara do que é idolatria. Como nós vimos aqui, a idolatria, ela não é, como nós sugerimos, apenas algo que está manifesto de maneira externa. Quando esse ato grosseiro de se ajoelhar diante de uma imagem se manifesta, algo dentro do ser humano já está constituído. E não é uma outra coisa, senão aquilo que está manifesto desde Adão. Como eu disse a princípio, a necessidade de criar uma realidade onde Deus não seja Deus, onde os valores de Deus possam ser derrubados, possam ser tocados. Mas a história prova, as Escrituras provam, que o destino de tal ação não é outra senão a própria condenação dos homens, uma denúncia contra o seu caráter depravado. E eu queria que você pensasse aí, você que é cristão, que está me assistindo. Talvez você não tenha em casa uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Mas se hoje você se dobra diante de uma perspectiva ideológico-filosófica, do qual você tem depositado suas esperanças, se as suas esperanças não estão nas coisas do alto, então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você é um idólatra. Há algo que não é Deus. Eu quero que você pense essa noite. Será que no atual contexto, de fato, suas esperanças estão firmadas em Deus? Ou você tem ouvido a cultura que exige de você que você simplesmente tome um lado? Não, meu irmão, não estou sugerindo que você simplesmente seja isento. Eu sei que não é tão simples, mas eu quero que você se lembre a quem você realmente deve fidelidade. Não estou aqui fazendo um discurso contra o presidente, ou contra qualquer pessoa que seja, mas o presidente não é Deus. Nenhum homem sentado naquela cadeira pode ter o título, como se ele carregasse sobre ele a resposta do dilema humano. As respostas para esse momento, meus irmãos, elas precisam ser mais profundas. E elas precisam provar que, de fato, nós não somos necessariamente fiéis a homens, se eles contradizem os valores do reino de Deus. A nossa fidelidade precisa ser ao próprio e único e verdadeiro Deus. E não há esperanças mirabolantes de um mundo que será melhor. O que nós vemos justamente é o contrário. É que ela mata pessoas, é que ela rouba a lucidez dos homens, denunciando sua idolatria.
Só que essa idolatria, ela está em um lugar. Nós vimos até aqui, então, talvez uma maneira mais aprofundada de compreendermos a idolatria. Essa da qual o profeta Ezequiel trata no capítulo 14, da palavra, ali no contexto em que ele recebe essa palavra de Deus. Onde Deus traz ao profeta aonde realmente está o problema daqueles homens que se corromperam, vendendo uma falsa esperança ao povo, quando na verdade o que Deus tinha para eles era o juízo por terem se acomodado no ambiente idólatra, por terem comprado a ideia da idolatria, por terem comprado e vislumbrado um paraíso aqui na terra. E é isso que muitos têm vivido no atual momento. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, a igreja será perseguida, a igreja será odiada. Se um cristão, no atual momento, não consegue enxergar isso, se ele acredita que realmente o mundo vai nos aplaudir, que o mundo irá nos aprovar, porque nós temos um presidente que argumenta o conservadorismo. Não, eu sou conservador, meus irmãos, mas ser conservador não me torna cristão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O mero título de conservador não faz de nenhum homem discípulo de Jesus. Nenhuma ideologia que apresente um ou outro aspecto que case com o cristianismo, que dialogue com o cristianismo, faz de alguém cristão. Para você ser cristão, você precisa abrir mão da idolatria no seu coração e colocar Deus no seu devido lugar. Onde as paixões que carregamos nos corações sejam banidas dele, para que haja espaço único, definitivo e central à pessoa de Deus. E por isso nós devemos analisar esse lugar onde brota a idolatria, que é o nosso coração. Em 1 João 5,21, o apóstolo João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esse é um contexto do qual o apóstolo João conhecia. Ele está aqui diante de um ambiente onde a cultura romana era tomada pela idolatria. Mas ele não estava limitando esse texto ao culto romano, mas o tipo de coisa que nós alimentamos em nossos corações. O coração cobiçoso não tem apenas uma gama de desejos, mas está constantemente fabricando idolatria. E o contexto de agora, meus irmãos, talvez nunca tenha sido tão fácil perceber, porque não se trata de algo que se possa tocar, são ideias. As pessoas vomitam ideias. A internet é uma privada, é um sanitário, uma latrina de ideias que não servem para nada. E nós vemos pessoas se tornando revolucionários de internet, teólogos de internet, mas sem nenhuma possibilidade de viver na íntegra o que significa esperança para o coração do outro. Coisa da qual só o Evangelho de Jesus Cristo pode ser para a vida das pessoas. O termo ídolo é o equivalente, como nós vimos anteriormente, ao que se parece com algo que em determinado momento pode estar mais claramente apresentado ali na cultura, desde a cultura babilônica. É Nimrod, o audaz guerreiro, construtor da Torre de Babel, pai da cultura pagã, que estabelece para si uma torre para se chegar até Deus, estabelecendo ali algo que afronta a pessoa de Deus e que varre a humanidade, estabelecendo agora cultos aos deuses segundo os seus corações. É claro que isso, estando no coração, como nós vimos anteriormente, em determinada hora ele se manifesta de maneira física. E é por isso que nós vemos aí, a exemplo de Nimrod, outras religiões que têm como fundamento justamente isso, onde o homem pode fazer algo para se achegar a Deus, com seus rituais,
com suas oferendas. O ídolo, então, ele vai ter na cultura babilônica várias manifestações. Mas no fundo, ele é nada, é vapor, é vaidade, é imagem, é abominação, é falsidade, é coisa horrível, repugnante, é coisa estática, é como as Escrituras, por mais de 40 vezes, por mais de 200 vezes, é o que nós vamos ver essa palavra registrada no Velho Testamento. Mas, em suma, um ídolo sempre será a imagem de algo que não é Deus. E por isso, Deus repugna e repudia veementemente a idolatria. Nós entendemos então aqui a profundidade com a qual nós deveríamos entender a idolatria e os perigos que elas trazem para a nossa vida. Porém, ela está nesse lugar, que é o coração. A Bíblia se utiliza dessa palavra para tentar tratar da totalidade da pessoa humana. O termo coração vai aparecer cerca de 80 vezes nas Escrituras. E por volta dessas vezes em que nós vemos essa palavra citada, aliás, 800 vezes nas Escrituras. E nessas 800 vezes em que a palavra coração é citada, ela tem um porquê. Ela quer designar a alma. Ela quer dar um sentido mais abrangente a esse lugar onde estão acontecendo a vontade, a emoção, o lugar da decisão humana. Sobretudo, ela se utiliza para definir a interioridade, aquilo que é imaterial no homem. Nós temos aqui algumas palavras no grego que vão nos ajudar a compreender o porquê essas palavras estão presentes no Novo Testamento. A primeira delas é espárrenon, que significa entranhas, ou seja, ela está se referindo à ideia do lugar onde as nossas paixões, os nossos desejos estão acontecendo. Outra palavra é a palavra psirrê, que significa fôlego de vida, que é uma referência direta à palavra alma. E nós temos a palavra cardia, que é uma relação direta com o órgão, mas que nos leva a compreender, de fato, o lugar onde estão as nossas afeições, as nossas perspectivas afetivas. Enfim, de maneira mais resumida, quando a Bíblia se utiliza dessa palavra coração, ela está querendo se referir à palavra mente, onde estão os nossos pensamentos, nossas crenças, nossa consciência, nosso discernimento, ela também se atribui à palavra afeição, onde estão os nossos anseios, nossos desejos, sentimentos, e também a palavra vontade, onde nós escolhemos, decidimos e agimos. E é justamente nesse lugar, meus irmãos, que brota a idolatria. E o que nós vemos, segundo Jesus, é que por conta da queda humana, assim como o coração desses falsos profetas contidos no livro de Ezequiel, homens com os corações corrompidos, tomados por aquilo que está descrito da boca do próprio Jesus. Homens que em Marcos 7,21 carregam em seus corações cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez e loucura. É o próprio Jesus que dá a descrição desse lugar onde brota a idolatria. Mas não só Jesus, nós vamos ver em toda a Bíblia uma descrição acerca do que contém o coração humano. Em Jeremias 17,9, o profeta diz que
Esse lugar, o coração do homem, é desesperadamente corrupto. Em Romanos 3:9, o apóstolo Paulo diz que nós somos controlados pelo pecado contido em nosso coração, e o nosso coração é sem temor. Em Romanos 17:18 diz que não podemos fazer o bem, que seja aprovado por Deus. É assim que opera um coração sem Deus, um coração tomado pela idolatria. Somos corruptos interiormente, somos injustos por dentro e por fora, no Salmo 143. Somos corruptos interiormente, no Salmo 14, versículo do 1 ao 3. Pecamos constantemente, é o que diz Eclesiastes 7:20. Amamos o pecado e as trevas, é o que vai dizer o Evangelho de João, do capítulo 3, no versículo 19 ao 20. Somos controlados pelo pecado, é o que vai dizer Romanos 8, do 2 ao 15. É esse coração, é esse lugar, meu irmão, e não o ambiente que gera a idolatria. A idolatria é sempre algo gerado dentro de nós, é o lugar da nossa paixão pecaminosa, é o lugar da falsidade, é o lugar da falsa crença que dominou os falsos profetas no livro de Ezequiel, confundindo o povo, ou de maneira mais direta, denunciando a idolatria daquele povo, onde eles nutriam falsas expectativas. E quero que você entenda, trouxe toda essa compreensão até aqui, para que você, juntamente comigo, conclua. Nós vivemos um contexto onde as pessoas, inclusive cristãos, têm estado sujeitos à idolatria política e ideológica nesse país. Eu não estou aqui, meu irmão, fazendo um discurso político partidário. Eu estou aqui chamando cada cristão que está me assistindo a acordar, a não ceder ao ambiente de idolatria. Na Alemanha nazista, Hitler deu a cada alemão um Fusca e uma casa própria. E sabe qual era a conclusão do povo alemão nesse contexto? De que é isso que se manifestava de maneira material, era uma manifestação do reino de Deus, mas não é Deus que diz que se prostrado nós os adorarmos, Ele nos dará alguma coisa, é o diabo que fala isso, é Satanás que faz essa afirmação ao próprio Cristo, ao próprio Jesus. Ele diz no Evangelho, no seu Evangelho, de que o reino dele não é desse mundo. Não será, meus irmãos, perspectivas políticas que manifestarão o reino de Deus aqui. O mundo não será um lugar melhor. Nós vemos homens se utilizando do discurso evangélico para galinhar, para se promoverem politicamente. E nós vemos igrejas inteiras engrossando as fileiras, cedendo um ambiente de idolatria, se contradizendo acerca daquilo que é a misericórdia, daquilo que é a verdade, daquilo que é a integridade de homem e mulher de Deus, e nós devemos isso a Deus e não a nenhum político. Tendo sua vida reduzida a perspectivas mundanas, mas a palavra diz através do apóstolo Paulo que o cristão verdadeiro não está submetido às coisas desse mundo. Não estou dizendo, meu irmão, que você não tem responsabilidades políticas a cumprir. Faça o seu papel, não dependa do Estado. Sirva as pessoas, seja um homem e uma mulher de bem, seja um cristão. Mas não seja massa de manobra. Não ceda às vozes dos falsos profetas. Um discurso declaradamente contraditório às Escrituras, tanto de um lado como de outro. Eu acredito, meus irmãos, que o problema que nós vivenciamos como cristãos nesse país acontece quando a ideologia se torna o fundamento, o solo da convicção de algumas pessoas. Principalmente quando essas pessoas se dizem cristãs.
Quero que você entenda, meu irmão, que toda ideologia política é idólatra. Porque se um homem carrega sobre ele as respostas para a alma humana, só tem uma pessoa que vai chegar argumentando esse tipo de coisa. O nome dele é Anticristo. É esse que carrega sobre si as respostas para a humanidade, se utilizando de perspectivas do poder político e ideológico. Quando qualquer ideologia ou governante são absolutizados, eles se tornam deuses. Quantos cristãos estão fazendo do Lula ou do Bolsonaro os novos Césares? Até quando nós veremos isso por parte da igreja? Temos uma igreja hoje dividida por conta de questões ideológicas, fazendo de homens deuses, estabelecendo incenso aceso a um novo Nabucodonosor, a um novo César. Esse é o problema de muitos pastores e líderes nesse contexto, onde estão comprando uma ideologia, onde estão prestando culto a políticos, botando a igreja num ambiente de confusão, onde a igreja perde a perspectiva do que ela deveria fazer. E o que nós deveríamos fazer nesse contexto, meus irmãos, era fazer como fez o profeta Ezequiel: defender a palavra de Deus, chamar o povo de Deus ao conserto e ao arrependimento, porque o juízo de Deus está manifestado nos nossos dias. Mas nós estamos perdendo o nosso tempo em comprar um discurso que diz que o mundo será melhor se você comprar determinadas ideias, se você comprar determinada ideologia. Eu não estou querendo dizer aqui, meus irmãos, que nós devemos negar a responsabilidade que temos como cidadãos, mas não será comprando um discurso que contradiz o Evangelho. Senhor Jesus, com o Evangelho, nos prova que a palavra, que aquilo que Ele ensinou, não pode ter qualquer mistura. E nós vemos tão frequentemente, meus irmãos, tanto do lado como do outro, as pessoas querendo se utilizar do discurso de Jesus, querendo se usar das Escrituras, encontrando nisso um veículo para vomitar suas paixões e para alimentar seus ídolos. Mas eu conclamo nesse momento a igreja a se utilizar de uma cosmovisão bíblica, a ser de fato compromissada com aquilo que Jesus nos conclama a sermos compromissados. Há uma resposta da qual nós devemos dar. E não tem um pano de fundo ideológico. Nós não podemos nos utilizar como se alguma ideologia pudesse disponibilizar algum bem a quem serve a Jesus. Nós devemos ser fiel como esse homem aqui, Ezequiel, que embora tenha sido atraiçoado pelos falsos profetas, reprovado pelo próprio povo, esse homem não se calou. E assim como ele, Daniel, Esdras, Neemias, o rei Josias, homens contemporâneos de sua época, foram fiéis à palavra, ainda que em muitos momentos significasse a morte para muitos deles. Assim como os apóstolos, assim como os pais da igreja, que argumentaram em favor do Evangelho e não tentando misturar essas coisas. Pense nessa noite, meu irmão, a quem você realmente é fiel. Faça um exame de consciência. Tudo que as ideologias oferecem está baseado em aspectos meramente transitórios e não nos trarão
o tipo de coisa que ela diz nos prometer. Olhe bem para mim, meu irmão. O paraíso não é aqui. Não será um determinado sistema econômico, não será um determinado sistema político que nos trará o tipo de coisa que nós realmente precisamos. Então, toda e qualquer esperança que nós estivermos depositando nisso, assim como os falsos profetas no livro de Ezequiel, que por conta do ambiente de pseudo-diplomacia, de comodidade, vendeu a eles o justo juízo de Deus. E a esperança que eles aguardavam de uma Israel restaurada só se cumprirá no retorno triunfal da pessoa de Cristo Jesus. É nisso que está a nossa esperança. Até lá, nós viveremos como gente decente. Até lá, nós seremos submissos às autoridades. Até lá, nós defenderemos o que é justo, mas não cedendo à idolatria desse século. Não comprando um discurso falacioso e ideológico. Não nutrindo a revolta baseada em mero ressentimento, como eu disse a princípio. Sabe o que nós estamos vendo aí nas ruas, meus irmãos? Gente que vive em função de ressentimento, gente querendo ir à forra, que é incapaz de se arrepender, que é incapaz de perdoar. Gente argumentando a revolução e trata a mãe e o pai como uma lata de lixo em casa. Mentira, é isso que a ideologia vende. E eu conclamo a igreja a abrir os olhos. Conclamo a igreja a se permitir, a não ceder ao tipo de coisa que estão tentando fazer com a igreja. Como foi feito por Hitler. Como foi feito por outros líderes. Sabe por que não mexem com a igreja aqui? Porque a igreja comprou um discurso. Porque se a igreja gritasse o que precisaria gritar, nós estaríamos sendo perseguidos, podem ter certeza disso. Não estou falando para você fazer um discurso de esquerda. Não se trata disso. Não é isso que eu penso. Não, meu irmão, estou falando de fidelidade ao Evangelho. Fidelidade à pessoa de Jesus. O discurso essa noite para você e para mim, meu irmão, a palavra essa noite é para que nós tenhamos sobre nós a mesma fidelidade que teve os profetas, os santos apóstolos e o próprio Jesus. Sabe por que Jesus morreu, meus irmãos? Ele morreu porque ele pregou que só há um governante sobre o ser humano, só há um soberano sobre o ser humano, a pessoa de Deus. O Eterno, Hashem, Ele. E é a Ele que nós precisamos estar submetidos. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, ative o sininho para você receber notificações, compartilhe, deixe o seu like e deixe aí também o seu comentário.